Fala pessoal, eu sou o engenheiro Ricardo Sampaio e esse é o podcast de conscientização. Então a gente está fazendo aí mais um episódio e hoje a gente tem um tema aí que é muito importante, tem um certo tabu ao redor desse tema, mas é muito importante e a gente está aqui hoje com a Érica Oliveira. Olá. Tudo bem, Érica? Tudo bem. Legal. A gente estava tentando marcar e fazer um tempinho, né, Érica? Mas... Verdade, as agendas sempre não batiam. O que é bom, né? Sim. Quando a agenda bate muito fácil é porque, né? Quando demora um pouquinho, porque a gente está correndo atrás. Com demanda, né? Trabalho, né? Exatamente, coisa, isso é assim. importante. Bom, gente, eu vou falar aqui a bio da Érica, né? E aí a gente começa a bater um papo aí. Ó, a Érica, ela é psicóloga pela UNG, né? Sexóloga pela Unifesp, né? Analista de comportamento pela FAVENE, pós-graduanda em psicopedagogia e neuropsicologia, docente na Aplicar e grupos AIM, mãe e mulher atípica. Mãe atípica também? Também, tenho 2 filhos. Os dois são? O Ramon é autista nível de suporte 2. 2. E a Eva é TDAH. Ah, tá. Então você tem a duplinha ali, né? Tenho. E você é? Eu sou TDAH. TDAH. Tenho. Tá certo. Bom, eu sou autista, você é TDAH, então a gente também tem os neurodivertidos, exatamente, né? Exatamente. E, assim que eu a conheci, né? Ela é criadora da página Terra Sexualidade. Isso. Né? Eu tenho acompanhado lá, né, o seu trabalho há algum tempo, achei bem interessante. É legal, fico feliz. E foi aí que eu te conheci, né? E aí tenho visto lá que você posta conteúdos que são muito interessantes. Como que surgiu essa página? Tem a ver com seus filhos, com você? Como é que é? Na verdade, eu já tinha uma outra página, que é uma página maior, tem mais de 60 mil seguidores, que é de sexualidade de uma maneira geral, relacionamento. E aí, quando veio a criação, né, e a manutenção dessa página maior, veio o diagnóstico do meu filho, cheguei a comentar com os meus seguidores, né, que eu era mãe atípica. E aí, outras mães atípicas começaram a me seguir. Uhum. E sempre surgia essa demanda, né? Ai, como é que faz? Meu filho tem esse comportamento, minha filha é assim, minha filha é assado. E aí, eu fui percebendo que eu fui também sendo solicitada para palestrar, para conversar, até para lecionar dentro desse viés, né, da educação sexual na neurodiversidade. Sim. E aí eu falei, eu não vou abandonar essa página porque eu gosto, né, de falar sobre sexualidade de uma maneira mais ampla. Essa página é maior? É maior. É o Érica de Paula Sexualidade. Já anota aí, depois eu coloco lá embaixo. Tem várias dicas lá, bem legais. Legal. Essa tem quantos seguidores? 60 mil. Olha só, essa é grandona. robusta, né? Mas a outra tá crescendo também, crescendo, né? Ela é orgânica, assim, não fiz nenhum tipo de investimento. Sim, Foram só as pessoas ali me seguindo pela outra página ou... Te vendo, olhando Exato. E te seguindo, sem provocar nada pra, né? Isso é importante. Aí veio a ideia, né? Por que eu não crio algo mais nichado, mais focado? Sim. E aí hoje eu tenho... Que é necessário, né? Também, sim. Até porque, assim, quando são públicos que possam ser parecidos, mas que têm um interesse um pouco mais diferente, né? Sim, sem dúvida. No TI Sexualidade, quem majoritariamente me segue são mães. Com dúvidas sobre o que fazer junto à educação sexual de seus filhos. No outro, são mais casais, com questões de disfunções sexuais, com questões de relacionamento e saúde mental. Então, eu dei uma nichadinha, até porque eu trabalho com as duas demandas, né? Em tempos, até mesmo dias diferentes. Então, mas também veio pelos meus filhos, que é uma forma de falar sobre algo que eles passam e vão passar até o resto da vida, né? Eu penso assim, essa questão principalmente de autismo, né, e TDAH também, é uma questão que não é nova, mas que antigamente não se tinha tanto conhecimento, não se tinha tanto diagnóstico, não que as pessoas não fossem, mas Exato. As pessoas passavam pela vida sem ter o diagnóstico. Então, essa questão que você trabalha, eu acho que é uma questão que tem ali um gap, um buraco muito grande, né? Porque é uma coisa que está sendo muito falada agora. Então, essa questão, quando a gente mergulha nessa questão que você trabalha, acho que tem um mundo aí muito grande de pessoas que não sabem o que fazer, né? A grande maioria não sabe. Essa é a verdade. Até porque educação sexual é algo pouco falado, até mesmo pensando em pessoas neurotípicas, sabe? A gente às vezes não vê isso nem na escola, né?
Na escola você tem mais aquela parte de função reprodutora. Sim, no sexto, no sétimo biológica, ano, né? Parte biológica. Bem por cima, né? Depois entra um pouco com questões reprodutivas ainda, né? Tem que usar camisinha, a pílula anticoncepcional. Mas não aprofundar mesmo de o que fazer quando a criança tem esse tipo de comportamento, o adolescente tem essa dúvida, quando tem ali uma questão sensorial. E aí eu falei, oxe, estou vendo aqui um mercado que pode ser trabalhado e uma forma de também ajudar muitas famílias, né? É um assunto que às vezes é tabu até mesmo na própria família, né? Então tem muitos pais e mães que têm dificuldade de falar isso com seus filhos, né? De modo geral, sem ser neuro, né? A gente tem que pensar assim, que talvez a geração agora de pais, os pais com 20 e poucos anos, 30, talvez esses tiveram um pouquinho mais de educação sexual. A minha geração não teve absolutamente nada. Né? Então, como é que eu vou ensinar algo que eu não sei? Tinha uma barreira muito grande, né, para falar com os filhos, né? Sim, aquela relação bem hierárquica, né? Então, e os pais, aquela coisa... nossos pais também não tiveram. Então, é uma cadeia do desconhecimento. Então, a nossa função, né, um pouco de quebrar. E aí, quebrando, a gente promove saúde, bem-estar, uma forma de positividade em relação a si mesmo. Sim, isso é interessante. Isso é muito interessante. E, então, quer dizer que essa geração de novos pais, né, de 25 anos, vai ter uma atitude diferente. Já estão tendo, né? Eu acredito que sim. Legal. Aí falando uma questão que você fala muito lá, né, já aproveitando esse gancho, é propriamente da educação sexual na infância, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho, assim, sobre essa questão de educação sexual, como que a gente pode fazer, como que você indica de questões que podem ser vistas, né, que a gente às vezes não percebe ali, das mães, como que isso funciona, assim? É importante a gente pensar que, assim, quando se fala de educação sexual, a maioria das pessoas assustam, né? Meu Deus, vai ensinar as crianças a transar. Não. O que a gente vai ensinar, elas são etapas de acordo com as fases da vida dela e o que ela tem capacidade de discernir. Sim. Então, na primeira infância, é muito mais voltada ao corpo. Porque ela está nesse movimento de conhecer o próprio corpo e, às vezes, até o corpo do amiguinho. Isso. Então, a gente ensina desde sempre a nomear, a ter autonomia para questões de higiene, a entender aonde pode ser tocado e aonde não pode ser tocado, e também aonde não pode tocar o outro, né? Então, a primeira infância, assim, até uns 5, 6, 7 anos é isso. Isso de maneira geral, sem estar falando de neurodivergentes, né? O que a gente vai fazer um recorte para crianças neurodivergentes... Aí que eu quero chegar, né? Como que funciona essa diferença entre crianças neurodivergentes e crianças não... Exatamente. Como que é essa diferença? Os dois têm demandas muito parecidas, né? Vamos pensar nessa primeira infância. Então, é muito essa curiosidade sobre o corpo, entender, tocar. E não é um se tocar de uma maneira erótica. Por isso que eu não uso a palavra masturbação. Para mim, criança não se masturba. A criança se autoestimula. Porque ela está buscando ali uma sensação que pode ser substituída por um pular. Mas na cabeça não está ligada à sexualidade dela. Não, tá ligada à sensação que o corpo produz, que é uma cosquinha, que é uma coisa gostosa. Mas não tem uma coisa erótica, assim. Entendi, mas ao redor as pessoas interpretam de uma maneira errada, uma maneira equivocada, porque elas têm uma ausência de educação sexual para poder entender. E talvez essa que seja a principal diferença, porque uma criança neurotípica, ela consegue compreender melhor o que é o público privado, e a criança atípica não. E por isso que é importante ensinar. Né? Pra você ter uma ideia, às vezes as mães me perguntam assim, Érica, meu filho, ele começou a se tocar demais, será que ele está entrando na puberdade? Eu falei, não, ele tem 6 anos, né? Ele está com o testículo maior, a voz dele está engrossando, ele está crescendo o pelinho. Não, ele está com uma questão sensorial. Que questão é essa e por quê? O que está acontecendo antes que talvez está levando a essa situação? Né? Por isso que analisar o comportamento é super importante para a gente modular para um comportamento correto. Ele vai entender aos poucos, se ensinado, que ele se tocar dentro do banheiro, tomando banho, ou quando ele está no quarto, na privacidade dele, não tem problema nenhum. A questão é que ele não pode fazer isso em sala de aula, ele não pode fazer isso no shopping, ele não pode fazer isso no momento que está numa terapia, né? Mas se ninguém ensinar, como é que ele vai saber? Sim. Né? Então,
As crianças, elas têm demandas muito parecidas, neurotípicas e atípicas, porém, as atípicas, existem alguns desafios, né? Um deles é entender o que é público e privado, entender o que é regra, o que pode e o que não pode. E para alguns, só falar não vai adiantar. Então, onde que a gente entra nisso? É com pista visual. Não pode ficar se esfregando no cantinho da mesa, se essa é uma demanda. Sim. Não pode querer apertar o seio da mulher que está no ônibus. Ninguém pode tocar em você, você também não pode tocar. Ô, Érica, eu vejo, aí me corrija e explana aí pra gente, né? Se eu tiver errado, né? Existe, assim, uma certa taxação, assim, das pessoas neurodivergentes, autistas, sobre essa questão sexual. Existe. Né? Que autistas, por exemplo, tem algumas taxações que as pessoas falam. Autista é mais assim, sabe? Então, como os dois extremos, isso é verdade? Pra gente meio que tirar esse tabu. Né? É uma ideia capacitista, né? Que vai para os dois extremos. Ou ele é um anjo azul, então não tem direito a ser pessoa, a ter relacionamento, não tem direito a ser gente, né? Ou ele vai para o outro extremo. Ele é muito sexualizado, é muito saidinho, é muito safadinho. A gente vê, infelizmente, isso muito comum, taxando pessoas com síndrome de Down, T21. Sempre fala, mas o Down é mais assim. Não é que ele é mais assim, ele não foi ensinado. Ninguém chegou e orientou até para entender o porquê que ele está tendo esse comportamento e se esse comportamento não pode ser modificado de uma maneira que é muito mais adequada para ele. Porque o que acontece muitas vezes das crianças e adolescentes que têm essa dificuldade de entender público e privado, elas se colocam numa situação vulnerável. Sim. E aí se tem ali um pedófilo, um abusador, né, ele utiliza desse comportamento dela para poder acessar. Então, por isso que é importante ensinar desde o nome correto. Pênis, vagina, é ombro, é braço, é pé. Porque se a criança escuta alguém tentar manipulá-la, né? Manipular de todas as formas, tanto ali de tocar, mas também de fazer os joguinhos, ela vai entender que tem uma coisa errada, porque o nome não está associado com aquilo que foi ensinado. Mas aí, de novo, né? A diferença principal e a atuação principal de uma criança atípica, de uma atípica, que na atípica a gente vai trabalhar muito mais o lúdico. Eles memorizam muito mais por pistas visuais, por desenhos, por brincadeiras, por jogos, do que a gente ouvir no podcast aqui, Sim. Sabe? Uhum. Do que apenas só ouvir. Então, precisa ter essa intervenção mais lúdica, né? Que aí eles conseguem ter uma absorção bem legal. Entendi, legal. Cara, isso é muito importante, né? Porque ainda mais hoje, né? A gente está vivendo aí um momento aí que a gente deu um boom, né? Nesse assunto de sexualização e tal. E a gente sabe que acontecem muitas coisas, né? Isso quando eu vi... eu tô falando, gente, sobre essa questão que o Felca trouxe, né? Que o Felca é um cara que é seguido por milhões de pessoas, tem uma voz... Ele furou a bolha, né, desse Exatamente, assunto. ele estourou a bolha desse assunto, mas isso tá lá desde sempre, Sim. né? Mas talvez, eu assisti o vídeo do Felca, né? Talvez a gente não imaginasse que fosse uma coisa assim tão escancarada, Diante né? dos nossos olhos. Sim. Diante dos nossos olhos e num meio tão público e tão aberto. Porque a gente sabe que existe a Deep Web, que tá cheio de gente que faz o que quiser lá, né? Uhum. E a gente sabe que existem os pedófilos que estão ali escondidinhos e tal, mas de repente a gente vê que eles não estão tão escondidos assim, Érica. E aí o que mais assusta é que eles não estão tão escondidos assim e que as plataformas, de certa forma, favorecem Isso que me assustou a mais criação ainda. e a manutenção dessas comunidades. E isso foi o que mais me assustou. Érica, você acha que eles não sabem disso? Do quê? As grandes plataformas não sabem disso? Eu acho que elas sabem. Pra mim não tem como eles não saberem disso. Eles sabem de tudo. Eu lembro uma vez, na época que eu estava fazendo a primeira formação em sexualidade, teve um professor que era sociólogo maravilhoso. Ele falava muito dessa influência da indústria pornográfica, né, enquanto educação sexual, mas também enquanto uma patrocinadora, né, e uma propulsora até mesmo de como que as redes sociais começaram a pulverizar, começaram a viralizar. Se a gente lembrar
do primeiro vídeo que viralizou no mundo, era um vídeo que tinha cunho sexual. Era um vídeo bem tosco. Eram umas meninas, assim, chupando mesmo um sorvete. E era um sorvete que tinha uma conotação que não fosse bem um sorvete, que fosse uma outra coisa. Mas as meninas estavam fazendo algo totalmente normal. Não, elas estavam de roupa curta. Ah, é? Sexualizando. Depois eu até te mando. Então, Isso aí lá nos primórdios da internet. Foi o primeiro que viralizou, assim. Eu achei que fosse uma coisa que as meninas estavam fazendo algo ali normal, mas Não. que por fora teve uma visão. Eram mulheres um pouco mais velhas, mas naquela coisa meio infantilizada. Então, meio que para agradar já um pouco desse público, né? Que é um público que sempre existiu, que sempre esteve aí, só que, para nossa surpresa, como você mesmo falou, não tá na Deep Web, né? Tá aí. Abrir o celular, a gente já consegue Opa, ver. Eu tô medicada, né? Tranquilo. Mas é o que mais me assustou, assim, né? A facilidade que eles têm. Me assustou muito também, porque assim, igual eu falei, né? A gente sabe que os caras estão ali escondidinhos, mas fazendo as atividades, né? Agora, o Felca pega uma página de Instagram e ele vai rolando assim. Cara, ele vai rolando, tem milhares de mensagens com imagens, né? Que é a maneira que o Felca mostrou pra gente como que eles falam por emoji ali, por se escondem. É uma coisa muito assustadora, Exato. né? Então, acho que até entra aí questões de governo, né? Tem que ter algumas regras, né? Existe uma pauta, né? De regulamentar ou não regulamentar, né? A rede social. E eu acho que esse assunto ganha um pouco mais de volume por conta dessa situação. Sem dúvida. Porque é algo que eu acho que fica muito fora dessa questão de ideologia, direita ou esquerda. Não, totalmente. A gente está falando de vida, a gente não está falando de existe criança. ideologia nesse caso. A gente está falando de proteção, né? E segundo o ECA, todos nós somos orientados e chamados e obrigados a proteger uma criança e um adolescente. Então, no momento que uma criança está ali numa rede social, sem menor tipo de monitoramento, sem nenhum tipo de supervisão, assim, a gente está protegendo? A gente não está. E quando a gente faz esse recorte, eu gosto muito de fazer recortes. Sim. Quando faz o recorte de uma criança atípica, isso eu acho que fica muito mais violento. Porque ela tem uma dificuldade de entender a intenção do outro. Exato. O limite do outro. Exato. Aí que eu quero chegar, né? Você já explicou pra gente que a percepção das pessoas neuroatípicas, das crianças, é diferente, né? Então, elas estão mais sucintas ali. São mais vulneráveis. São mais vulneráveis a isso. Mas isso muda também a consequência disso. Uma criança neurotípica que sofre um abuso, a consequência disso no futuro, ela vai ser diferente da pessoa normal? Porque a gente sabe que a pessoa neuroatípica, acabei de falar aqui que há pouco tempo atrás os diagnósticos não existiam e tal. E essas pessoas, eu não estou falando de sexualidade aqui, estou só fazendo um paralelo, né? As pessoas neuroatípicas que cresceram, chegaram nos seus 40 anos, sem um diagnóstico, sem um acompanhamento, elas têm algumas consequências, têm alguns prejuízos. Eu falo porque eu tenho 43 anos, fui diagnosticado com 42 e eu tenho minhas travas, que muitas vezes as pessoas olham para mim e não imaginam. Então eu fico imaginando na minha cabeça, vai existir também uma diferença para essas crianças neurotípicas que foram abusadas. Como que isso funciona? A gente vai ver talvez um índice muito maior de uma tentativa de suicídio. Porque, infelizmente, né, quando a gente fala assim do abusador, o abusador aqui, presença física, ele geralmente é alguém de confiança. Sim. E aí a criança, né, o adolescente, a pessoa atípica, ela tem muito essa questão da lealdade exacerbada. Então demora para ela entender que por conta dessa lealdade, até por conta de modo geral já demora, né? Já demora, né? E aí a neurotípica demora ainda. Demora ainda mais de compreender de que aquilo que ela passou foi de fato uma situação de abuso. Isso vai trazer muita culpa. Isso vai aumentar as comorbidades que já, de certa forma, já vêm acompanhadas, né, com os transtornos ali, uma ansiedade, uma depressão, e pode sim também ter essa questão da tentativa, até mesmo de cometer contra a própria vida. Então, é algo que a gente precisa falar
E falar ainda mais com força e propriedade, porque são crianças e adolescentes que geralmente acabam sendo excluídas. E qual que é o meio que elas encontram ali de serem acolhidas? O meio digital. Sim. Né? Então, assim, o meu filho tem poucos amigos, ele tem uns amigos que ele joga online. E Mas aí, quem são esses amigos? isso deixa mais vulnerável, é isso? Deixa mais vulnerável. Né? Porque aí, assim, ele é isolado, ele não tem uma rede de amizade, ele dificilmente tem ali aquela questão do primeiro namorinho, o primeiro beijo, então ele fica muito mais suscetível a ser captado por essas redes. Entendi. E aí vai para aqueles jogos em aplicativos que são, eu não sei ainda como é que eles operam aqui no Brasil, como o Telegram, o Discord, que tem aqueles desafios bizarros, que tem várias denúncias ali de distorção, de chantagem, enfim, coisas assim horríveis, né? Tem alguns desafios que a gente vê aí que são completos absurdos, né? Já tiveram casos de crianças que vieram a falecer por causa desses desafios, né? Já. Então, não apenas a falecer, mas também cometer crimes ali em prol desses desafios, né? Um outro que as pessoas podem achar bem inocente, mas não é tão inocente assim, o próprio Roblox. O próprio Roblox ali... Ouço muito falar disso, mas não sei o que é. O Roblox, ele é um joguinho. Ele é um joguinho... Eu não consigo materializar como ele é, mas ele é um jogo online. As crianças e adolescentes... As crianças, principalmente os menorzinhos, né? De 6, 7, 8, até uns 10 anos, jogam bastante. Então, eles interagem entre os outros amiguinhos ali. O problema é que muitas vezes não tem só eles, né? E tem outras pessoas ali infiltradas que então, pedem para abrir a câmera. O Roblox, ele é Roblox, né? Roblox. Ele é uma plataforma. Ele é um jogo normal. É um jogo normal. Mas que aí acaba sendo usado de ferramenta. Sim. Para algumas pessoas ficarem escondidas ali. Exato. Tem até um youtuber, se não me engano, o nome dele é Shelp. Ele, quando adolescente, ele foi ali receptado por essa sede de pedofilia. E aí ele cresceu muito revoltado diante disso, foi fazendo terapia e aí ele decidiu que ele iria combater. Então ele cria perfis em jogos online para denunciar pedófilos. Entendi. Né? Então ele faz isso, porém, se eu não me engano, acho que foi o próprio Roblox chegou a processar ele, dizendo que ele estava atrapalhando o funcionamento do jogo. É sério isso? É sério. Eu te mando até a reportagem. Então, por isso que é importante, assim, ter essa atenção também, porque geralmente as crianças atípicas, elas têm uma facilidade muito maior nisso. E elas acabam criando comunidades aqui. Isso pode ser um ponto positivo, mas também negativo. Por isso que é importante ter o monitoramento, a supervisão, para saber exatamente o que essa criança está fazendo ali nesse Isso é um meio. ponto importante, porque assim, principalmente os autistas, né, e principalmente as crianças autistas, eles têm um hiperfoco muito grande em celular, né? Então, por exemplo, eu trabalhei na Subsecretaria de Acessibilidade de Guarulhos e lá, todos os dias, a gente recebia visita de crianças. Então, assim, elas ficam o tempo todo. E tem algumas crianças que elas estão num momento ali de desregulação. A primeira coisa que a mãe faz é dar o celular. E a criança acalma na hora, né? Então, essas crianças neurotípicas, elas passam muito tempo no celular, né? Então, elas acabam ficando mais suscetíveis ainda, né? Que pode ser desde, um pedófilo ali se passando por uma criança, né? E pedindo para abrir câmera, e pedindo para trocar filme, trocar vídeo, mas até mesmo do próprio desenho, porque tem ali os bonequinhos, né? Super sexualizados, às vezes, dançando, rebolando, que assim, totalmente inapropriado para uma criança de 6, 7, 8 anos, né? Então, eu sei que muitas mães, os filhos gostam, mas tenha bastante atenção, esteja perto, sabe? Monitore, coloque ali a trava de segurança, um limite de tempo, negocie esse limite de tempo, né? Porque senão ele fica muito só ali e a gente vai perdendo essa noção, né? É só um joguinho. Não é só um joguinho. A gente não sabe quem tá por trás. A gente não sabe o que tá por trás. Exato. Quais são, pra gente, assim, ter essa conscientização e passar essa informação para mães e pais, né, de crianças atípicas? Existem sinais que essas
mães, esses pais possam ver, para a gente conscientizar mesmo, né? Como que isso funciona? Quais são os sinais? Sinais de abuso, você fala? De abuso, que a criança tá ali muito suscetível, tá começando a ter alguma coisa ali que tá diferente, né? A mãe pega, dá o celular a todo momento e vira, porque vai ter um momento de mais tranquilidade, porque a gente sabe que a maternidade atípica é um desafio muito grande, né? Sim. Então as crianças muitas vezes ficam muito agitadas. E a primeira coisa que muitas mães fazem é isso aqui. E dão as costas. Mas aí as coisas estão acontecendo lá e de repente a mãe não está, né? Atenta do que está consumindo. Não está atenta, né? mas aí depois que a coisa vai acontecer, é tarde. Mas as coisas estão ali acontecendo, então existem sinais, né? Sim. A gente sempre precisa entender se a criança está com uma hiperestimulação, se autoestimulando o tempo todo, qual que é o comportamento que acontece antes, né? Porque não é sempre que essa busca incessante está relacionada a um abuso. Essa talvez é a principal diferença entre nesse educar sexual de uma criança típica e atípica. A típica, às vezes, ela faz de maneira bem constante e pode estar atrelada assim. A atípica pode ser porque está com tédio, está com sono, está com fome, está incomodada com som, está incomodada com barulho. E então essa sensação do corpo é uma forma dela se autorregular. Sim. Então identificou o que é? É tédio? Vamos botar essa criança para fazer alguma coisa. Né? Vamos, sei lá, pega um jogo, uma bolinha de sabão, uma massinha, né? Se ela gosta de ler, uma leitura, algo que vai dar, né? Principalmente uma sensação corporal, porque se ela está tocando, ela está buscando uma sensação. Então eu preciso oferecer uma sensação de um jeito que seja mais adequado, né? Então, às vezes porque eu sei que essa é uma coisa que incomoda demais as mães, mas eu sempre tento olhar antes. O que está acontecendo antes? Identificou o que está acontecendo antes, aí a gente consegue trazer o comportamento mais adequado. E sempre ali falando e educando. Eu falo que toda oportunidade é oportunidade de educar sexualmente uma criança. Você vai dar banho nela, você vai falar, olha, lava seu braço, lava seu pezinho, lava seu pênis, lava seu bumbum. E aí você vai perguntando, pode tocar aqui? Pode tocar ali? E ela vai sinalizando. Você tem os desenhos também, do jogo do farol. Tem vários desenhos psicopedagógicos que ajudam nesse sentido. Então, da família típica, ficar atenta nisso. Não, mas está incessante, né? Não para. O que pode estar atrelado a isso? E aí, ver se outros comportamentos também estão modificando em decorrência de um possível abuso. Porque aí a gente vai ter alteração do sono, alteração do apetite, a gente vai ter uma agressividade um pouco maior, ou a busca incessante por aquela pessoa que possivelmente é abusadora, ou totalmente a rejeição e a repulsa em relação a ela, o voltar a ter comportamentos ali do período do desfraude, então fazer xixi na cama, fazer cocô, mas isso sempre atrelado, não uma coisa ou outra. E a gente precisa entender que para a vida atípica, mudança de comportamento é um tipo de comunicação. Então, Sim. Às vezes, não tem a criança que fala, mas o comportamento vai falar a respeito. Porque quando existe o abuso em crianças, já é um desafio você descobrir, né? Sim. Porque a criança, ela às vezes não se dá conta, não tem geralmente noção. É muito sutil. Então, a coisa vai escalando, assim. Exatamente. E às vezes os sinais, eles são muito sutis. Já é um desafio, né? E para a criança neurotípica, o desafio é maior, né? Porque a comunicação, muitas vezes, é menor, né? Então, esse desafio já é maior, né? Então, por isso que é muito importante todos esses sinais que você está falando, porque é um desafio muito grande, né? E a atenção tem que ser redobrada, né? Sim, e tá atento ao comportamento. Assim, às vezes o comportamento mudou, voltou, mas mudou de maneira recorrente, mudou junto com outras situações, como eu citei aqui. Então, vamos conversar com a equipe terapêutica, vamos tentar trazer, né? E aí, às vezes, a criança consegue desenhar algo, depois de algum tempo ela consegue verbalizar. Eu acho que tem 1 mês, 2 meses atrás, antes das férias, eu participei de uma roda de conversa com mães ali da região de Santa Catarina, onde teve uma denúncia, né, e até mesmo a prisão de um profissional da área. É mesmo? Era um psicólogo que ele abusava em série. Meu Deus.
E elas estavam assim desesperadas, né, para entender se os próprios filhos tinham sido abusados. E a maioria eram mães de crianças com nível de suporte maior, 3, 2. Quem conseguiu denunciar foi uma mãe e era um garotinho de nível de suporte 1. Mas depois de muito tempo, ela tenta ali a mudança desse comportamento dele. Ele conseguiu identificar, porque era uma mãe que falava, e conseguiu dizer o que estava acontecendo, né? Então, às vezes, assim, o que estava falando antes era o próprio comportamento dele que tinha mudado. Ele tinha alteração de sono, ele teve alteração de apetite. Os sinais estavam ele lá. começou a não querer ir para terapia, né? E aí, quando teve essa denúncia, aí veio um monte. Isso gera uma situação muito difícil, né? Porque você imagina um profissional que está ali para ajudar exatamente naquilo e de repente a criança não quer ir, né, para esse psicólogo. Isso gera uma situação assim, não tá querendo ir por quê? Exato. Porque tá gerando dificuldades no tratamento que vai ser benéfico? Não, na verdade ele tá sendo abusado ali dentro. Então eu acho que é uma situação até difícil de ser pega, né? Porque geralmente a pessoa usa como o local de poder, né? Exatamente. Essa história toda aí do Ítalo Santos, assim, é o local de poder. Ele tinha na mão esses adolescentes, né? Ele tinha o dinheiro na mão. Então, é um local de poder. Então, era o psicólogo. Então, ele ficava a sós com essa criança em sala. É um local de poder. Eu li até na matéria, acho que anteontem, que ele pagava mesada para os pais, né? De 2 a 3 2 mil a 3 reais, mil. Então, na verdade, nesse caso, os pais foram cúmplices, que já com é um certeza. caso totalmente diferente. Com certeza. Não é que os pais não estão vendo, não estão percebendo os sinais, não estão atentos. Isso muda toda essa dinâmica, né? Sim. Na verdade, não apenas esse caso, né? Os outros casos também, né? Que a família tá bem envolvida, né? Tava vendendo até mesmo conteúdo da menina. Exato, da menina que dança lá, era a mãe que fazia, e estimulava e brigava com ela até na frente da própria câmera. Né? A gente via que tinha alguns comportamentos ali que eram muito estranhos, absurdos, né? Assim, Absurdos, né? E quando você entrava ali, você via só comentários de homens elogiando e falando uns absurdos, assim. Quando estourou o vídeo do Felco, no mesmo dia eu vi, chamei minha filha pra assistir, a gente assistiu juntas. Eu vi no vídeo que você colocou sua filha pra assistir, ela tem 12, né? 12, vai fazer 12 anos. E a briga nossa é porque ela quer ter rede social e eu não quero. Ela não tem essa capacidade de discernir nesse momento. E todas as amiguinhas têm, tenho certeza. Todas as amigas têm. Então a gente tá num período bem difícil, eu sabe? imagino. Por conta disso e ainda mais um monitoramento que eu apertei um pouco mais, coloquei um pouco mais de regrinha ali para tempo de utilização, quais os sites. Mas no dia que teve, eu chamei ela, mostrei para ela, fui entrando no perfil daquilo que tinha sido realmente denunciado por ele, e ela foi vendo os comentários, ela foi ficando assim, em choque. Eu falei assim, talvez, filha, você nunca tenha percebido, mas provavelmente alguém já te olhou mais esquisito. Provavelmente ela não percebeu, ela é TDAH que nem eu, então às vezes ela não viu. E nesse caso, que bom que não viu, porque incomoda. Né? Mas ela ficou assim chocada e ficou eu e ela denunciando vários comentários, vários usuários e não deu absolutamente nada. Ali nesse momento acho que ela percebeu assim, nossa, às vezes eu fico chateada com a minha mãe. Não sei eu espero, por favor, Eva. Não sei se de repente rola uma brigazinha ali de mãe e filha por causa disso, mas nesse momento acho que ela olhou assim e falou, puxa, acho que... Não, ela até concordou, ela concordou comigo. Depois veio as amigas dela em casa, a gente assistiu juntos de novo. Aí elas assim, tia, é difícil, né? Uma vez eu fui no shopping e um cara fez um comentário tão nada a ver. São meninas de 11 anos. Não sabem nem do que o cara tá falando. Exato. Né? E é muito triste isso, né? De pensar que a adolescência, a pré-adolescência, a infância é atravessada por essas coisas. Fala pra gente, já aproveitando, né, esse gancho da questão da idade da sua filha. Quais são as idades que a gente pode começar a liberar celular? Eu também sou um crítico, não sou pai, né, ainda. Sou um crítico dessa questão da criança estar com celular, da criança ter educação por causa de um celular. A criança não quer comer. Desculpa quem tá me vendo e faz muito isso. Isso é muito comum.
E às vezes eu vejo isso, eu fico quieto, mas eu tô incomodado por dentro, sabe? A criança tá fazendo uma birra porque não quer comer. Dá o celular na mão. Agora com o celular ela vai comer. A criança tá fazendo uma birra por causa disso. Dá o celular na mão. Eu sou um crítico total disso, né? Quais são as idades que a gente pode começar a liberar as etapas? Olha, vou ser bem sincera, assim, acho que os menorzinhos, né, pensando na minha realidade, né, na realidade de uma maternidade atípica, aqueles tablets com função de CA, sabe, que ajuda na comunicação. Sim. Sabe, eu acredito que as coisas precisam ter algum tipo de função. Ah, mas ele vai se acalmar, mas será que só existe esse jeito de se acalmar? Não existe um objeto de apego, não existe um brinquedo, não existe, sei lá, uma massinha, não existe... Eu sou a pessoa que sai com massinha. Sai com massinha, bolinha de sabão. Tinha uma época que eu saía com fruta, que meu filho ficou hiperfocado com fruta, então ele dava uma desregulada e falava assim, a gente vai passar no Mercado Barbosa, vamos ficar numa boa? E aí ia. Funcionou. Então, funciona. Até pra fazer exame de sangue, tem que passar no Barbosa. Ah, é? No Barbosa. No Barbosa? No Barbosa da Tiradentes, Olha, não tem noção. Tem mais que ser aquele ali. ainda. Né? Então, acho que se tem uma função a respeito, ok. Tem a escola, principalmente escola particular, já demanda coisas ali em grupos de WhatsApp, em aplicativos, ele já tem acesso na escola. Então, é muito assim, olha, rede social, um pré-adolescente tá apto? Na minha cabeça, não. Uma criança, não. Ah, vai ter 13, 14, 15 anos. Talvez com a supervisão dos pais. 13, 14 e 15. Por aí. Eu sou bem... Quem vê na minha outra rede, fala assim, meu Deus, essa mulher... Eu falo de um jeito um pouco mais amplo, mas eu acredito que para tudo nessa vida é necessário ter os polos da balança, sabe? É importante... Um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não é o fato de ter uma certa rigidez que eu estou privando, que eu estou aprisionando. Eu estou protegendo nesse momento. Até porque ela vai entendendo... E a gente vê que essa questão da rede social, do celular, não é apenas essa questão do pedófilo. Ele vai trazendo outros transtornos também. Autoimagem. Sim, a gente sabe porque disso. Consome ansiedade, eu tenho que estar... Eu não conheço todos esses lugares, está todo mundo conhecendo, viajando. A geração instantânea, né? Tem isso também, né? Também. Você se sentir bem pela quantidade de likes que você tem, né? As meninas que se maqueiam e só saem de casa com maquiagem e que se forçam umas dietas malucas. Bom, se a família... Querem tudo pra hora, pra ontem, né? Se a família não tem esse tipo de comportamento e a criança passou a ter, adolescente, tá vindo de algum lugar. Que lugar que é esse? E às vezes tá vindo de um celular. Às vezes tá vindo ali das amigas, tal, mas com certeza tá vindo disso. O que tá se consumindo? E desde que a mídia existe, sempre tem aquela coisa do corpo magro, o corpo que é assim, que é assado, que continua, né? Só que agora... Padrão, né? Só que agora, antes era a Xuxa com as paquitas, a gente vê, né, as tiktokers. Exatamente, as tiktokers. Mas continua a mesma coisa. O padrão é o mesmo, só mudou que antes era a Xuxa na TV, agora são 500 no celular. São 500, é tanta gente que vai ficar assim, meu Deus do céu, não sabia que existia tanta gente. E é dinâmico, né? Cada hora aparece um, né? Tem esse fenômeno na internet, né? Cada hora aparece um. Sim. Antes a gente tinha a Xuxa, a Mara, etc, etc. Agora, cada dia aparece uma coisa diferente que pode ser copiada, né? Que acaba sendo, né? Que acaba sendo. Cara, é um assunto que tem bastante a ser dito, né? Igual eu falei, às vezes tem um certo tabu ali. Cara, mas é um assunto muito importante. Acho que é um serviço, né? Os dois Instagrams que você tem, eu acho que é um serviço, né? E o conceito aqui do podcast de conscientização é esse também, de prestar um serviço, de levar informação, né? E a gente está aí com 40 minutos. Tem algumas coisas para serem ditas ainda, mas tá interessante. Aí eu vi o vídeo que você fez, né? Falando um pouquinho especificamente sobre essa questão ainda. Eu vi o vídeo que você fez falando sobre o Ítalo. E aí você falou alguns dados lá que me deixaram assim também um pouco assustados. Exatamente. Né? Então ela falou assim no vídeo, depois, gente, vocês acessem lá o Instagram dela pra ver que ela tem algumas coisas interessantes lá, né? Um desses últimos vídeos que ela fez, ela falou o seguinte:
A cada 6 minutos, uma menina é abusada. É difícil isso daqui. Mas é uma verdade, É uma infelizmente. verdade. A cada 30 minutos, uma menina dá à luz por fruto de um abuso. É muita coisa, né? E tá acontecendo o tempo Tá todo. acontecendo O tempo agora. que a gente conversou aqui, 40 minutos. Quantas pessoas foram abusadas e quantos deram à luz aí? Bastante, muita Bastante. coisa. Num período de tempo tão curto. Um simples podcast tá acontecendo milhares de coisas. Aí depois vem outro dado, né? E isso que você falou só das meninas. E tem os meninos também. Tem os meninos também. E eu acho que o abuso dos meninos é um abuso que é silencioso. Porque aí depende muito de quem abusa. Porque se ele é abusado por uma mulher, a sociedade de alguma forma vai reforçar. Nossa, tá vendo? Ó. Então ele demora anos para entender que ele foi realmente abusado. Né? Ele tem ali uma questão com a própria sexualidade, que pode vir de uma disfunção, uma hipersexualidade, ou uma questão de saúde mental, mas ele não atrela. Porque nisso ele vê, porque a sociedade, infelizmente, machista, né, coloca isso como um privilégio. Positiva isso. Positiva, né? Nossa, você chamou a atenção de uma mulher mais velha, né? Isso é um abuso, porque existe um lugar de poder. Todo abuso tem esse lugar de poder, né? Então, ele não fala, porque se ele falar, ele acaba sendo... se ele falar, ele vai ser olhado de uma forma de privilegiado. Agora, se ele é abusado por um homem... Aí já muda tudo. Aí já muda. Aí ele não vai falar porque ele vai carregar dentro de si uma culpa de, meu Deus, será que eu passei alguma informação de que eu era homossexual? Sendo que é uma criança e nesse período às vezes não está nem formando essa questão da orientação. Então, Nossa, ou quando cai... Isso é muito complexo, né? Então, ou quando cai a ficha, ele fica remoendo isso. Será que eu não fiz? Será que eu era? Será que eu sou? Ele pode viver com esses pensamentos na cabeça, Vive. Eu falo... Aí é a minha experiência enquanto psicóloga e sexóloga. Quando eu venho atender rapazes, eu vejo esses dois extremos, assim, de não reconhecer que aquilo foi um abuso, ou de passar uma vida inteira silenciando com muitas questões relacionadas à sexualidade, porque foi abusado por alguém do mesmo sexo. Então, o abuso dos meninos... Os dados acabam sendo até meio inconclusivo, porque tem esse silenciamento. Tem o silêncio, né? Exato, tem esse silêncio. Senão eles seriam estarrecedores como são esses aqui. Exatamente. Entendi. Todo mundo tá falando assim, muito assim, Camilinha teve ali, mas os meninos ali, que de certa forma eram incentivados ali a se relacionar com ela ou com as outras meninas. Estão tendo uma alteração na vida deles também. Também. Tá tendo uma sexualização ali precoce, também vai afetar. A gente tem que pensar que o cérebro ainda não está em formação. E aí você vem com esse monte de informação ali, um monte de estímulo, né? Que tipo de memória que fica sobre essa coisa da intimidade do expressar ali? Sim. Tem essa dificuldade de reconhecer o que é público e é privado. Então, sair pegando todo mundo, fazer assim... E aí você terminou com isso aqui, ó. Tô falando da questão dos dados, né? Uhum. Meninas negras... as estatísticas aumentam. Aumentam mais. Muito mais. Eu acho que, se eu não me engano, são 60% a 70%. Qual a explicação para isso? As meninas, assim, infelizmente, pela nossa história escravagista, né? O escravo ele não era considerado gente. Então, é alguém para atender o meu desejo, o meu bel prazer. Existe uma objetificação das pessoas pretas, né? Que aí a gente vai ver sempre num contexto, quer ver? Não sei se vai fazer sentido, mas assim, quando você fala assim, um homem preto na indústria do pornô, nossa, é o cara que vai ter que ter um membro muito mais... Então, existe essa objetificação. E porque se a gente objetifica, a gente tira a humanidade ali. Existe essa questão da... Deixa de ser gente, que passa a ser objeto. De mulher mulata, de mulher negra. Nossa, mulher negra vai ser assim, vai ser assado. Então, né? você você objetifica, você tira a humanidade dessa pessoa. E as crianças também passam por isso. Então, a estatística entre meninas pretas, ela é muito maior. Muito maior. E parte disso é dessa herança que a gente tem. Nossa, que coisa complexa isso, né? Por esse viés eu não tinha me dado conta, não tinha pensado nisso. Mas é isso.
essa desumanização. Entendi. Tá. Gente, assim, ó, a gente tá com 45 aí, já indo pro finalzinho, mas ainda tem umas coisinhas que eu quero falar. Pode perguntar. Aí já entra até uma questão que é um pouco que eu vivo assim, né? Um pouco minha, assim, né? Aí entra a questão da pessoa que foi diagnosticada tardiamente, né? Porque a gente tá nessa, eu vejo como uma mudança de chave, assim, a gente tá hoje, né? Que começou, sei lá, uns 10 anos atrás, né? Eu acho que teve um boom grande na pandemia, mas antes já estava vindo. Também, mas hoje a gente vê aí crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos serem diagnosticadas com TDAH ou com autismo. E há 30, 40 anos atrás... Não existia. Não existia. Não. Para uma pessoa ser colocada como autista, há 40 anos atrás, tinha que ser talvez um nível ali bem... Um nível maior de suporte, né? E aí as pessoas falam assim, mas na minha época na escola não tinha. Eu falei, claro. Tinha sim. Assim, elas estavam numa escola, a parte dessa escola, que pelo menos lá em Guarulhos era assim. Na escola que eu estudava, tinha os deficientes visuais. Então, tinha as salas de aula e tinha uma escola dentro da própria escola, mas só para atender as crianças e adolescentes com questões visuais. Mas eu me recordo que nessa época minha tia, ela trabalhava na PAI e a PAI abrigava. Então, a PAI fazia o processo terapêutico e o processo educacional. Sim. Então, assim, não é que elas não existiam. Elas estavam à parte. Sempre estiveram lá, né? Mas os neurotípicos de uma forma mais leve, assim, como eu, né? Meu exemplo, eles eram os esquisitos, os nerds, né? Os mais nerds, né? Os isolados e etc. No meu caso, eu era o isoladão, né? Uhum. Aí eu quero levantar a questão que é assim, ó. Quando a gente tem essa questão do diagnóstico tardio, a gente tem uma pessoa que não foi diagnosticada na infância, que não teve acompanhamentos, independente do nível de suporte, se é um mais leve, né? Mas a pessoa que tem um nível de suporte mais leve, ela é vista como uma pessoa, entre aspas, normal, que lá na infância era o isolado, etc., mas é uma pessoa normal, mas que tem os seus desafios, né? Então, por exemplo, a questão da autoestima, a questão do relacionamento... Do socializar, né? A questão das travas. Então, por exemplo, eu tenho questões que é assim, eu tenho mais dificuldade de iniciar relacionamentos, entendeu? Então, por exemplo, tem aquela coisa que a gente falava lá atrás, no início, no final de adolescência, começo da fase adulta, de chegar em mulheres, né? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu não faço. Eu não abordo uma mulher que eu nunca vi na vida ou que eu nunca falei, entendeu? E isso me traz prejuízos. E aí eu tô fazendo um paralelo com outras pessoas que vão estar aí me vendo, de repente que não tiveram diagnóstico ainda, que não sabem, ou que acabaram de ser diagnosticadas também com 30 e pouco, 40 anos, que vivem isso também, que né? pode ter essa mesma dificuldade, que tem essas travas. Eu, por exemplo, para eu me relacionar com uma mulher, eu uso muito aplicativo, né? Ou eu tenho que ter uma rotina ali com a pessoa e é uma coisa lenta, entendeu? Então, acontece que eu tenho os meus prejuízos. Então, por exemplo, até hoje eu não casei, não tenho filhos, mas eu me relaciono normalmente. Eu não tenho nenhum tipo de problema em ter um relacionamento, né? Como que isso pode ser tratado, mudado? Eu acredito muito pensando nessa geraçãozinha, né, que tá fazendo terapia e tal, é muito importante trabalhar a questão da habilidade social. Tudo tá falando de uma habilidade social, né? Como chegar no outro, como lidar com essa ansiedade do que o outro vai fazer com o movimento que eu estou fazendo diante dele. Exatamente. A questão da rejeição, né? E tudo isso são pautas muito importantes a ser trabalhada em terapia, principalmente na TCC, né? De você entender a emoção que aquilo te causou. Isso pode ser quebrado? Pode, mas não vou falar assim, que isso é uma questão simples. Acho que para todas as pessoas, né, essa coisa do perder o controle, né? Porque no momento que você chega em alguém, você perdeu o controle da situação. Ninguém gosta muito de perder. Para um autista isso é dolorido, né? Muito. É dolorido.
ter essa imprevisibilidade. Exatamente. Né? Mas eu acredito que é algo que possa e deve ser trabalhado dentro do contexto terapêutico. Porque a habilidade social é uma coisa que a gente vai usar no flerte, numa negociação de trabalho. Exatamente, o trabalho também entra muito. Muito. A gente vai usar... Num trato com chefia. Eu sempre tive muito essa dificuldade, né? Porque às vezes eu falo coisas que eles não querem ouvir. Né? De entender, né, qual que é o limite ali. Então, processos terapêuticos são fundamentais, né? Isso trabalhado desde os pequenos, vai falar assim, mas o plano de saúde atende até os 8 anos, e aí depois não quer liberar mais. É onde que pega um pouco mais essa habilidade social, né? Porque aí ele vai para uma escola que às vezes é maior, ele vai para grupos sociais que vai ter muito mais pessoas, ele tem que saber como chegar de uma maneira educada no outro e também exigir esse respeito para que a outra pessoa chegue nele. Então, eu acredito que a criança de agora, ela com a intervenção correta, com o plano terapêutico correto, talvez ela não tenha tantos prejuízos assim. Ela vai chegar na frente de uma forma diferente do que... Ela pode ter suas questões, com certeza, mas talvez não tanto quanto o pessoal lá dos anos 90, 2000, que, enfim, sofreu bullying... Sim. Né, que foi rejeitado. Que passou batido, né? Mas que tem todos os traumas emocionais relacionados a isso, né? Mas, no teu caso, assim, isso é uma coisa que me incomoda muito, leva pra terapia. Sim. Vê uma profissional que seja legal, assim, para fazer ali técnica, exercício mesmo, de como você se sente, de como isso pode ser algo menos angustiante, Sim. Né? E se for, não, isso é angustiante demais, tá funcionando o aplicativo, continua no aplicativo. Sim, então a gente consegue quebrar isso daí com terapia, né? Com terapia. Aí existe a terapia específica que é a TCC, né? Sim. Legal. Aí eu vou, acho que o último assunto aqui, pra gente finalizar, eu vou linkar com outra questão. Existe um termo aí que surgiu, que eu comecei a ver esse termo, acho que no começo desse ano, né? Por meio de séries, né? Eu vejo muitas séries assim e tal. E aí foi abordado até de uma maneira um pouco extrovertida, assim, né? A primeira série que eu vi. Me corrija se o termo estiver errado. É um termo chamado incel. É isso? São os celibatários involuntários. Isso, é disso que eu queria falar. Eu acho que essa questão da autoestima, da dificuldade de relacionamento, de experiências, falando de um nível um pouco mais elevado ali, né, gente? Isso pode estar um pouco ligado a essa questão desses incéis? Essas pessoas neurotípicas podem acabar indo parar num grupo desses por conta dessas coisas? Pode. Existe uma estatística, se eu não me engano, de 40%. Desses grupos de incéis, Red Pills, ser formado por homens... Tem esse também, né? Red Pills, né? Red Pill também. Que vem do filme Matrix, os caras acabaram adaptando, né? Isso. Então, nos 40% entre incéis e Red Pills, assim, está dentro do espectro autista, né? Mas, sério? Assim, sério. Por quê, né? Vamos pensar. Foram meninos ali que não foram ensinados, que não foram educados. Iniciados correto. Com a habilidade ali social, do como, né, chegar, do que falar. E a gente precisa pensar que a sociedade é extremamente capacitista. Sim. Então ela sempre olha, né, com desdém, com desprezo para quem é diferente. Então esse rapaz não sabe chegar. E essa sociedade é escrota. Então, no momento que ele vai tendo essas experiências, ele tem essa experiência de que isso é ruim. E tudo que é muito ruim, tudo que é muito estressor, eu vou querer a fuga a respeito. E ele vai iniciar essas interações de uma maneira totalmente incorreta também, porque ele não teve nenhum tipo de acompanhamento. Então ele vai ter experiências muito ruins ali, né? E aí eu falo para as mães de menino, ensine seus filhos, né? De como que deve se portar e tratar ali outras pessoas, outras meninas. É importante isso. Então, esses meninos, eles vão tendo essas relações traumáticas, e aí, por uma questão de isolamento, eles vão indo cada vez mais isso aqui, ó. Porque aqui tem comunidades, tem pessoa que vai acolher, vai falar, olha, tá vendo? Tá tudo errado, as mulheres não prestam, as mulheres são isso, as mulheres são aquilo. A gente vai voltar pra tela do celular, né? A gente volta então, pra tela do celular. Eles não vão achar os abusadores, talvez, e tal, mas eles vão achar grupos. Exato. Né? Igual que a série do adolescente, ele não traz o menino como uma figura dentro do espectro autista, não, né? Mas é importante a gente olhar para esse recorte
de que ali é uma comunidade que abraça, que acolhe, e ele vai ter essa dificuldade de questionar se aquilo é certo ou errado. Porque o pessoal me abraçou, vou ser extremamente leal. E se eles estão dizendo que mulher não presta, mulher é isso, mulher é aquilo... Ainda mais o autista, né? Que é extremamente leal, né? E rígido também, né? Ele não foi ensinado. Esse grupo está ensinando. Ele vai ficar preso nessa regra, né? Então, é algo de uma preocupação muito grande para mães de meninos. Né, de estar atenta a isso, de estar atenta até aos dizeres, assim, toda mulher é vagabunda. Gente, como assim? Você tem 10 anos, como você está falando esse negócio desse? Gera uma revolta contra as mulheres, né? Exato. E a sociedade meio que incentiva essa revolta, né? E a gente vê muitos casos por aí de homens que não estão em nenhum tipo de grupo de neurodivergentes, mas que muitas vezes a gente vê ali uma revolta contra mulheres, né? E de repente, se for fazer um estudo e voltar lá atrás, de repente teve alguma situação ali, né? Porque tem casos que eu vejo que são coisas tão absurdas. Certeza. Que eu não consigo ver uma pessoa normal tendo esse tipo de atitude, sabe? A violência contra a mulher. Então, eu não sei, cara. Você acabou de falar, certeza, né? Se voltar lá atrás, esse cara que a gente vê que não tá num grupo nenhum, ele teve alguma questão lá atrás que não foi vista, não foi cuidada, né? Uma desatenção dos pais, de repente, gerou uma situação que ninguém sabe, só tá dentro da cabeça dele, né, Érica? Mas é uma coisa que eu ia complementar, né? Estando ou não no grupo, né? Não justifica. Não justifica, jamais. Mas, com certeza, é alguma coisa que a gente fala assim, o cara que tá frustrado em relação a isso. Então, E aí esse grupo ele vai se fortalecendo nisso, né? Porque ele vai aumentando esse estado de raiva, de ódio e vai captando cada vez mais pessoas, né? Quando eu digo de estar dentro de um grupo de neurodivergência, por exemplo, é ele acabar indo parar num grupo de incel. Então um grupo. Porque qual que é a vontade que ele tem? Outro. O que ele tem vontade ali? Acho que toda pessoa neurodivergente, em algum momento, ela quis se sentir pertencente a um grupo. Exatamente. Né? Total. Então você tem ali os caras que te abraçam, então é isso aí, mulher é isso, fogo nas mulheres. E a pessoa fica ali em fé, né, de que aquilo ali tá correto. Então, é por isso que é importante, assim, educadores, pais, estarem atentos, assim, esses dizeres. Porque, de novo, né, algo que a gente vai voltar um pouco do que foi falado. A gente vai normalizando coisas que não devem ser normalizadas. A gente vai banalizando coisas que não devem ser banalizadas. Então, um discurso de ódio, uma criança de mini saia dançando, né? E a vida é tão corrida que a gente vai só... não. Exatamente. Não. Ô, Érica, para finalizar, um panorama que eu tive aqui nessa conversa contigo foi essa aqui, ó. Educação sexual. Então, a gente abordou aqui vários temas que, né, e tudo isso está dentro da educação sexual. Exato, exatamente. Tudo volta para a educação sexual, gente. Tudo volta para a educação sexual. A gente não vai dizer que se a gente tiver uma grande educação sexual, a gente vai resolver todas as questões. Mas eu acho que a gente consegue... fazer deixar uma sociedade muito melhor. Não é? Com certeza. Até porque, assim, pensar até mesmo no próprio abusador... Ele não nasceu abusador. Exatamente. O próprio abusador, ele se voltar lá atrás, igual eu falei aqui, né? Com o cara que gera uma violência contra uma mulher, o abusador também se voltar lá atrás, de repente ele teve alguma questão. Às vezes ele foi abusado. Que aí fica nesse looping. E a gente sabe que a maioria dos abusadores foram abusados, né? Sim, uma grande maioria. É que a gente sempre tende a achar... Todo cara que vai abusar de uma criança, ele é um pedófilo? Não, às vezes ele não é pedófilo, ele só foi um oportunista. Mas ele não deixou de cometer um crime, né? Isso que é importante deixar claro. Mas é muito comum o próprio pedófilo ele tem uma incidência muito grande de ter sido abusado também, de ter sido captado. Então, é o funcionamento dele. É o que ele acredita que aconteceu com ele vai ter que acontecer com todo mundo, né? Gente, a gente fica por aqui. Então, assim, a conclusão que eu chego, né? Essa pessoa que é uma sexóloga, ela pode ajudar muita gente com o trabalho dela, né? Então, a gente vê que muita coisa cai, né, na educação sexual. Então, a gente consegue fazer muita coisa, melhorar muita coisa quando a gente está lá, fazendo a coisa certa com os nossos filhos, né? Então, eu vou te agradecer aí. Imagina, eu que agradeço pelo papo. A oportunidade. Foi maravilhoso, acho que foi muito esclarecedor.
E aí vou te deixar aí o espaço para você falar o que você quiser, falar das suas redes sociais, todo tipo de trabalho que você quiser divulgar, tá? Fica à vontade. Bom, gente, quem gostou, por favor, me siga, né? Tem o TEI Sexualidade, que é mais voltada à educação sexual na neurodiversidade. Tem o Érica de Paula e Sexualidade. E no mês de setembro eu vou estar lançando um curso de como iniciar a educação sexual. Olha, isso é importante. Com os seus filhos neurodivergentes, né? Sim. Como é que começa? Quando inicia? Qual a melhor etapa? Tive o diagnóstico, começo já agora. Ai, tá tendo muito problema de autoestimulação, tá apaixonado e tá com a pessoa hiperfocada, porque tem essa também, né? Tem. Então eu vou estar fazendo um apanhadão ali, umas noções básicas ali de que pais, até mesmo educadores e profissionais da área da saúde possa estar usando e intervindo no dia a dia. Lembrando que ela não trata só de questões neurodivergentes, de modo geral, inclusive. Modo geral. Começou nisso, né? Começou nisso, Ela tem lá o Instagram dela com muitos seguidores, então tem bastante coisa lá. Sim. Não é isso, Érica? Sim. Mas deu uma diferença grande quando eu comecei a estudar sobre neurodiversidade, quando eu comecei a perceber que alguns pacientes meus com questões sexuais também estavam ali dentro. Né? Você começa a ter um olhar diferente e você vai... eu cheguei e falei, olha, vamos fazer uma avaliação? Sim. Aí vinha dentro do espectro. Tava dentro do espectro. Cara, legal. Érica, igual eu falei, foi muito legal o nosso papo, acho que esclareceu muito, né? Eu que agradeço. Te agradeço muito por você ter vindo aí, dado esse privilégio aí pra gente, né? Sua presença aqui. E é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Gente, é isso aí, a gente fica por aqui. Vou terminar dizendo assim, ajuda a gente lá com o seu like, a gente sabe que os mecanismos do YouTube, do Instagram, cada vez que a gente dá um like em algum conteúdo lá, esses sites jogam esses conteúdos para cima, então a gente consegue ser mais visto. A gente continuar esse trabalho, se inscreve lá também que funciona da mesma forma. E a gente fica por aqui. Logo mais a gente tem outros vídeos aí, certo? Abraço, até mais. Tchau, tchau.